Fala galera, beleza? O assunto que eu trouxe hoje pra gente discutir, cara, ele é polêmico, na verdade foi muito polêmico, é um assunto interessante. Gostaria muito da participação de vocês aqui no chat, dando opinião. Vocês devem ter visto essa semana aquele vídeo da pessoa que salva o veado do estrangulamento de uma serpente. Se você não viu, ele está aparecendo aqui para você. Então a pessoa na beira da estrada encontra uma serpente enrolada num veado e ela vai lá e com um pedaço de planta espanta, afugenta essa serpente. Dá uma olhada ali. Eu coloquei esse vídeo no Instagram. Cara, e a repercussão foi bastante grande em relação à divergência de opiniões nos comentários. Eu cheguei, coloquei o vídeo e perguntei assim, o que você faria? Você, se deparasse com a mesma situação, interferiria na situação ou simplesmente deixaria acontecer, seguir em frente? E os comentários foram os mais variados, inclusive rolando até xingamentos, polêmicos hoje em dia, tudo aí, a galera se exalta um pouco, né? Só para vocês terem uma ideia, vou dar uma lida em alguns comentários só para vocês entenderem o que aconteceu ali. Primeiro, óbvio, várias pessoas dizendo, não interferiria, mas alguns foram mais incisivos. Um jogou e falou assim, ó, no meio da estrada seria perigoso para os dois, então na minha opinião deveria intervir sim, mas só nesse caso específico. Ou seja, basicamente ele passa ali, e não é lugar de vocês dois estarem se pegando aí na beira da estrada, né? Vamos os dois para casa. Então a pessoa interfere e decide o que é perigoso ou não. O outro, acho errado interferir, mas se fosse eu ali, faria o mesmo. Sinceridade é tudo, não é não? Mas aí os ânimos começaram a ficar mais exaltados. A galera que começou a falar que não devia interferir, não, imagina, não vamos intervir. Outro chegou e falou assim, ó, bom saber que a maioria não interferiria. Se um dia eu ver um humano morrendo por uma cobra, vou deixar morrer também. Uai, não é cadeia alimentar? E aí começou a retrucar. Estude um pouco mais sobre a cadeia alimentar. E você acha que eu não sei? Uai, filha, não posso ter estudado e ter uma opinião própria? Acha que tem que ser escravo de um pensamento? Olha só, até filosofia rolou ali. E tem mais, beleza? Aí começou o embate sobre a galera que acha que deveria deixar o ciclo da natureza. É o ciclo da natureza. Claro que não interferir. E aí foram responder, mas tem que intervir, não sei o quê. Vamos matar todas as cobras, onças ou qualquer animal carnívoro na natureza então, porque se tu for na Disney, tu vai ver fofura, mas a vida real é diferente. Olha só que frase profunda. Se você for na Disney, vai ver fofura, mas na vida real é diferente. Gostei tanto dessa frase que eu quero pegar esse ponto daqui a pouco. Foi legal, tá? Tô usando aqui, mas foi bem legal esse comentário. Sem contar que o ser humano está tomando conta de todos os habitats dos animais. Onde eles vão buscar comida? O animal não merece morrer, mas se a cobra não se alimentar, ela morre. Será que ela prefere morrer e deixar os outros animais viverem felizes? Então, galera, assim foram os mais diversos comentários. E isso acabou me animando para fazer esse vídeo aqui, porque eu quero discutir com vocês várias coisas. Vamos filosofar em cima da situação, beleza? Porque, em princípio, não existe um certo e um errado. Existe o nosso sentimento em cima daquela situação. Por isso eu quero que você tire suas próprias conclusões depois de eu levantar alguns pontos aqui. Mas aí, para fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa nos stories lá no Instagram. Eu bolei 3 situações para saber qual que era a opinião da galera, para poder puxar para usar um pouco nesse vídeo aqui. Quais eram as 3 situações? Eu vou falar o resultado da pesquisa para você aqui. Ó. A primeira era a seguinte. Imagina que você está na beira da estrada, enfim, e encontra uma serpente ali, uma sucuri eu coloquei, mas podia ser a jiboia, vídeo, enrolada em um bezerro, tá? Um bezerrinho ali tá enrolado, tá estrangulando aquele bezerro ali. O que você faria? Salvaria o bezerro ou não? Qual foi o resultado? 58% das pessoas afirmaram que não ajudariam o bezerro, deixariam a natureza seguir seu rumo. 42% ajudariam o bezerro. Essa era a situação 1. Situação 2. Você está na beira da estrada e encontra uma cobra enrolada tentando estrangular um gambá. Um gambá vivo ali também, mesmo esquema. Você ajudaria o gambá ou não? 67% das pessoas não ajudariam o gambá. 33% ajudariam o gambá. Terceira situação. Se você estivesse passando na beira da estrada e encontrasse uma serpente enrolada numa pessoa, uma pessoa ali agonizando, sendo estrangulada pela serpente, ajudaria a pessoa ou não? 87% ajudariam a pessoa, 13% não ajudariam. E eu fiquei pensando, meu Deus,
Tomara que eu nunca seja estrangulado por uma serpente perto desses 13%, porque eu já descobri que elas não iriam me ajudar. E aí a última pergunta que eu queria pra gente poder puxar um pouco o gancho pra gente discutir também mais pra frente é a seguinte: eu perguntei se daquelas pessoas, aqueles 42% lá, que ajudariam o bezerrinho, ou seja, bateriam na cobra ali pra ela fugir, se essas pessoas são vegetarianas ou não, tá? E aí 81% daquelas pessoas que disseram que ajudariam o bezerro não são vegetarianas. E 19% são vegetarianas. Vocês já vão entender onde é que eu quero chegar com tudo isso. Galera, é o seguinte. Quando a gente fala em salvar animais, a gente tomar essa decisão ou não de salvar animais, tem vários aspectos envolvidos por trás disso. É muito comum, é muito frequente os animais salvarem outros da sua própria espécie, principalmente se forem da sua família, por exemplo. Temos vários exemplos disso, né? Ó, tá aparecendo aqui no vídeo para você. Então essa mamãe macaco salvando seu filhotinho que caiu na água, estava se afogando ali, não ia conseguir, ela foi lá e salvou. Ou esse papai ganso aqui, ó, protegendo a mamãe e os filhotes do ataque dessa raposa. Ou ainda, olha só que interessante, esse cachorro salvando seu filhotinho que poderia ser atropelado por um carro. Olha que cena bonita. Então é bastante frequente animais da mesma espécie salvarem, outros protegerem as suas famílias. Então era esperado que se uma pessoa visse uma serpente enrolada num ser humano, ela salvasse, tentasse salvar. Eu fiquei até espantado com os 13%. Não sei se os 13% não salvariam porque acreditam, deu bobeira, vai lá cobra, torço por ti, ou porque talvez teriam medo de tentar salvar. Pode ser também, né? Porque isso eu não identifiquei na pesquisa, não diferenciei esses grupos. Mas será que é comum na natureza os animais tentarem salvar outros de outra espécie? Temos registro disso, cara. Olha que interessante esse primeiro vídeo que está aparecendo aqui para você. Os crocodilos pegando um gnu ali na savana africana, arrastando o gnu para dentro do rio. E olha o que acontece. Os hipopótamos intervêm. Os hipopótamos simplesmente espantam aquele crocodilo ali, atacam o crocodilo até ele soltar o gnu. Repara que o gnu ali, não sei, vamos abordar isso aqui daqui a pouco, que eu não sei se ele vai conseguir sobreviver depois. É outro aspecto pra gente abordar aqui. Olha esse outro vídeo que interessante, cara, baleia jubarte. Baleia jubarte é a protetora dos oceanos. A baleia jubarte, olha esse vídeo, que loucura, cara. A baleia jubarte protege focas do ataque de orcas. Olha só, ela levando uma foca na sua nadadeira, cara, protegendo, e a orca do lado tentando pegar e não vai conseguir. O que ela ganha com isso? Até hoje os pesquisadores, cientistas não sabem o que ela ganha. Eles consideram a baleia jubarte uma grande altruísta dos oceanos. Olha só esse outro vídeo, que doido. Uma baleia jubarte protegendo uma mergulhadora. Ela não entendeu porque ela estava fazendo isso. A jubarte queria tirá-la da água de qualquer jeito, se aproximava, não saía de perto dela e tirava ela da água. Ela começou até a ficar com medo, de repente ela percebeu que tinha um tubarão próximo. Então a baleia estava protegendo a mergulhadora do ataque do tubarão. Olha como a jubarte é gente boa, cara. Nós também temos animais salvando seres humanos. Cara, esse vídeo aqui é clássico. Você já deve ter visto esse vídeo que está aparecendo aqui para você. Um cachorro ataca uma criança e aí o gatinho da família vai lá e se joga em cima do cachorro e salva a criança do ataque do cachorro. Então, existem animais que protegem e salvam outros de outra espécie. Então vamos discutir um pouquinho sobre a situação humana, vamos filosofar aqui em cima disso. Bora lá. É evidente que alguns animais, elas mexem um pouco mais com a gente. A gente tem um apego emocional um pouco maior com alguns animais do que com outros, principalmente mamíferos, que são fofinhos, que são bonitinhos. Claro que acredito que a maior parte das pessoas tem um pouco de pena quando vê uma imagem como essa, de um leão caçando, matando, se alimentando de um filhote de elefante, ou um filhote de zebra, um filhote de girafa, principalmente filhotes que a gente tem um apego um pouco maior. E essas mesmas pessoas talvez não tenham tanta pena e viram uma imagem como essa. Uma serpente ali predando uma rã, um sapo, uma perereca, ou vice-versa. Talvez não tenham essa mesma pena. Mas aí a gente começa a discutir um pouco esse aspecto. Será que a nossa espécie, por ter conquistado aí esse status, digamos, no planeta de espécie dominante que consegue sobrepujar outras espécies, será que isso nos dá o direito de decidir quem deve viver e quem deve morrer?
Será que nós temos o direito de fazer essa escolha? De salvar, por exemplo, ali o veado ou a situação do bezerro, enfim, e tirar o alimento de um outro animal? A cobra, ela teria menos direitos de sobreviver e se alimentar do que um outro animal só porque nós achamos ele um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais fofinho? Essa discussão ficou no ar ali e eu queria saber a sua opinião sobre ela. Então esse é um dos pontos que a gente pode abordar. Qual seria o outro? O outro ponto seria que ao interferir na cadeia alimentar dessa forma, nós não sabemos quais podem ser as consequências. Por exemplo, aquela cobra, ela pode vir a morrer de fome, e a cobra é uma predadora, ela pode fazer o controle da espécie de algumas presas, e esse controle seja responsável pelo equilíbrio de toda uma teia alimentar que existe naquela região. Para você entender um pouco do papel de um predador, tá? Na questão do equilíbrio todo de um ecossistema, eu recomendo um vídeo aqui no YouTube que é bem curtinho, como os lobos mudam os rios. Cara, muito massa. Vou deixar aqui na descrição, tá? Esse vídeo aqui, o nome, cara, vale a pena pra gente entender um pouquinho como um predador, por mais cruel que possa parecer, ele tem um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. Um outro ponto interessante a se discutir, e por isso eu fiz aquela pergunta para aquelas pessoas que salvariam o bezerro se elas comiam carne ou não, se elas eram vegetarianas ou não, essa grande dissociação que existe entre aquele pedaço de carne que a gente compra no açougue, no mercado, com um ser vivo, com um animal vivo. Por que as pessoas elas tiram o alimento da cobra, por exemplo, que é um bezerrinho ali que você ficou com pena, que você tem um apelo, mas ao mesmo tempo você sai dali e passa no açougue e compra o pai ou a mãe daquele bezerro já mortos e vai lá e faz um churrasco. Então assim, essa dissociação é importante, essa reflexão é importante. Caramba, peraí, eu não tinha pensado nisso, né? Então a gente tá matando aquele bezerro ali. Não foi hoje, mas a gente vai matar aquele bezerro daqui a um tempo. Então a gente não deixou a cobra matar, mas nós podemos matar para nos alimentar. Então é tipo, a gente tira a comida de um ser vivo para poder comer, sendo que talvez aquele ser vivo precise muito mais daquilo do que a gente, porque ele come aquilo e nós temos várias outras coisas. Então isso também é um outro ponto de reflexão que vale a pena e eu também queria saber a opinião de vocês. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham em relação a isso. E por fim, galera, uma coisa também bastante interessante é que nós humanos temos o hábito de tentar humanizar todas as relações que existem na natureza, passar para a nossa realidade. E é bastante complicado fazer isso, porque nós podemos não entender várias coisas que acontecem na natureza, porque a gente vê sob a ótica humana. Então, por exemplo, nos parece muito cruel mesmo, quando a gente vê uma imagem como essa aqui. Um leão matando um filhote de leão ali, simplesmente para poder que aquela mãe, que aquele filhote não é dele, né, um filhote de um outro leão, que aquela mãe entre num novo período reprodutivo e ela possa ter os filhotes dele. Então isso pra gente é muito cruel, porque a gente passa pra nossa realidade e imagina um ser humano fazendo isso, matando um bebê ali só para poder outro ter. Então a gente passa e nós não podemos transformar isso na realidade humana. Senão, olha só esse vídeo que tá aparecendo aqui. Um macho de zebra tentando matar um filhote de outro macho ali, porque ele quer o direito de se reproduzir com as fêmeas daquela região e quer que elas cuidem e tenham filhotes dele. Então se a gente pega uma imagem dessa, é algo muito cruel pra gente, porque a gente está humanizando aquelas relações ali. E aí sempre que a gente humaniza, a gente vai ter aquelas atitudes como algo absurdo, cruéis, igual quando a gente estuda a questão da fêmea, da viúva negra, o macho acabar morrendo depois da cópula e a fêmea se alimentar, e o louva-a-Deus fêmea arrancar a cabeça do macho depois da cópula para se alimentar. Quando a gente transporta isso para a realidade humana, a gente não entende aquelas relações. Mas de fato a natureza, os animais não tem a ver com a espécie humana, eles não têm a mesma organização social, os mesmos pensamentos, raciocínios, e humanizar as coisas é uma coisa bastante complicada, porque a gente vai acabar não entendendo as relações que existem ali. Então, vocês já viram essas questões aí dos machos matarem os filhotes e tal? Claro que as fêmeas às vezes tentam proteger. Esse vídeo mesmo aqui, se você pesquisar, da zebra que apareceu aqui pra você, pesquisar no YouTube ali o vídeo, ver que a fêmea ela protege de qualquer forma, tenta afastar o macho, muitas vezes elas conseguem, às vezes não, mas então é uma relação que nós,
sob nosso ponto de vista, a gente acha bastante cruel e não consegue entender. Cara, mas no fim das contas, assim, ó, não existe de fato uma resposta certa e um errado. Uma pessoa não pode ser condenada por ter pena de um animal e querer salvar. Não é isso. Mas o fato é que quanto mais nós interferimos na natureza, mais problemático é. A gente sabe, a gente às vezes tenta salvar alguma coisa e acaba prejudicando. Quem garante que esse veado que foi salvo ali pelo homem da serpente saiu todo cambaleando? Quem garante que ele não vai morrer, que ele não fraturou algum osso ali, que ele não, né? Quem garante que ele vai sobreviver? Da mesma forma, o vídeo que nós vimos agora há pouco dos hipopótamos salvando o gnu do crocodilo, você viu o jeito que ele saiu ali, todo cambaleando? Quem garante que ele não tenha algum tipo de perfuração, algum corte, algum ferimento, que ele vai morrer mais pra frente? Então, às vezes a intenção é boa, mas acaba não dando certo, e aí o outro animal também fica sem alimento. Então, o fato é, quanto menos interferimos na natureza, melhor ela se vira sozinha. É claro que há momentos em que a intervenção ela é válida. Por exemplo, se é uma espécie invasora, então existe uma espécie exótica invasora que está causando um grande desequilíbrio, interferir nesse momento seria interessante. Por exemplo, em algumas regiões dos Estados Unidos nós temos grandes problemas com as pitons lá na Flórida. Então, se a pessoa viu uma piton caçando alguma coisa, tem que interferir. O governo até recomenda que eles caçam as pitons para matar, para tentar resolver o problema de lá. Então, no caso de uma espécie invasora, essa intervenção aí ela é válida, certamente. Ou também no caso da presa ser uma espécie ameaçada de extinção. Aí tem aquela questão assim, ai meu Deus, será que eu devo intervir, será que eu não devo? Cara, uma coisa que eu pensava quando eu era criança, sempre que eu dava uma olhada naqueles documentários que passavam no Discovery Channel, no Animal Planet, que eu via, caramba, como que essa pessoa consegue estar filmando toda aquela cena e não vai lá proteger, salvar o filhotinho de zebra, tadinho, ele sendo devorado pelos leões. Só quando eu cresci eu entendi que isso, por mais cruel que possa parecer, humanizando toda aquela relação ali, né? Aquilo faz parte de uma cadeia alimentar, é por isso que os ecossistemas tenderiam a estar em equilíbrio se nada fosse feito para abalar aquilo ali. E é isso, galera, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês salvariam, se não salvariam, por que não salvariam, o que vocês acharam de todas essas situações. Deixa aqui nos comentários porque eu acho que isso dá uma boa discussão. Valeu, galera, foi um grande prazer mais uma vez, abraço e até o nosso próximo vídeo.